Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as funções públicas sem cargo. Os cargos públicos e os empregos públicos possuem originariamente funções públicas, mas a lei pode criar funções específicas, e nesse caso nós teríamos funções de supervisão, chefia e assessoramento, e essas funções podem surgir sem a criação de cargo ou de emprego público. São as chamadas funções públicas sem cargo, tá? Essas funções, elas, quando forem de natureza permanente, isso depois da emenda constitucional 1998, essas funções, quando elas forem de natureza permanente, elas só podem corresponder à chefia, direção e assessoramento, e essas funções só podem ser atribuídas exclusivamente por servidores que já ocupem cargo público de provimento efetivo. Isso é aquele cargo público que a pessoa ingressa mediante concurso público e tem aí a aptidão, depois de 3 anos de exercício, a ganhar a estabilidade. Então, as pessoas têm que estar já na administração pública, já ocupando o cargo público de provimento efetivo, para que aí sim ela possa receber uma função pública de chefia, uma função pública de assessoramento ou uma função pública de supervisão. Tá? Nós temos outra hipótese de função pública, que é tida como função pública sem cargo, que é a hipótese que eu já falei para vocês, justamente dos servidores públicos temporários. Tá? Os servidores públicos temporários são aqueles que são contratados por tempo determinado para atender uma necessidade temporária e excepcional de interesse público, que está lá no artigo 37, inciso ish, da Constituição Federal. E esses servidores temporários, eles são contratados sem concurso público e terminado aí, não tem direito à estabilidade, e terminado o prazo da necessidade temporária e excepcional, eles são aí desvinculados da administração pública. Isso pode acontecer, por exemplo, numa grande epidemia em determinada comunidade, em que os agentes de combate a essas endemias não são suficientes, e a administração pública, por conta dessa hipótese excepcional, contrata mais funcionários, mais servidores, e os servidores vão lá atender e combater essa epidemia. Uma vez acabado o motivo que deu origem a essa contratação, esse contrato vencendo o prazo, essas pessoas aí são desvinculadas da administração pública. Então essas pessoas que são servidores temporários são contratadas sem passar por concurso público e também podem ser exoneradas sem direito à estabilidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma divergência na doutrina. Qual é a natureza desses servidores temporários? Eles são ocupantes de um emprego público ou de uma função pública? Existe doutrina que entende como o inciso 9 do artigo 37 da Constituição estabelece lá que essas pessoas serão contratadas. Existe doutrina que entende que o vínculo é de emprego. Mas, ora, se fosse um vínculo de emprego público, como eu já disse a vocês, precisaria submeter a concurso público, e não é o caso. Então, entendo, como parte da doutrina, que esses servidores temporários submetem-se aí a uma função pública sem cargo. E para ingressar uma função pública, essa pessoa não precisa passar por concurso público e também pode ser desvinculada sem direito qualquer à estabilidade. Então aí já teríamos então uma hipótese, nesse número 3, nós teríamos aí uma hipótese de função pública sem cargo. Mas o que eu quero tratar para vocês é justamente aquelas funções, não de natureza eventual, mas aquelas funções de caráter permanente, que se destinam à chefia ou direção, supervisão e assessoramento. Tá?